Bom, gente, boa noite para todo mundo. Prazer estar com todos vocês. Alguns colegas do grupo, outros colegas do IFES, outros externos, bem-vindos. A gente vai ter hoje a primeira atividade dessa jornada temática de 2020 do nosso grupo de pesquisa, que é o EMEP. O EMEP ele é um grupo de pesquisa que ele reúne professores da educação básica e do ensino superior, né, que investiga o ensino de matemática, tanto na educação básica, quanto no ensino superior e na modalidade de educação profissional e tecnológica. Então, a gente tem duas linhas de pesquisa, né, aqui tem grande parte do pessoal da linha de educação matemática do ensino médio e no ensino superior, né, com a modalidade da EJA também participando, e a gente vai receber hoje a minha querida ex-orientadora, quer dizer, orientadora de mestrado, né? Ex-orientadora, mas orientadora de mestrado, professora Sandra Fraga, porque esse ano a gente está com a pretensão de investigar a questão do ensino, especificamente do conceito de área no contexto de ensino remoto, né, que a gente está vivendo agora. Então, quando a gente se propõe num tema assim que instiga a gente tem o costume de convidar pessoas que são mais especialistas para compartilhar as experiências, né? Trazer essas questões mais conceituais para poder ajudar a gente a desenvolver as pesquisas do grupo. Então, a gente tem hoje o primeiro bate-papo com a Sandra. Então, obrigado, Sandra, por aceitar o nosso convite. No mês que vem, a gente vai ter mais um bate-papo, já pensando na questão do ensino remoto, com o José Mário, que também é do EduCimate, né? Formando o EduCimate com o Rony, né, logo no início do programa, que vai falar sobre educação matemática online. E a gente vai abrir, né, a cada mês, né, novas atividades para falar desse assunto, né, pensando na questão ou do ensino de geometria ou do contexto da pandemia, para a gente poder amadurecer as nossas ideias. Bom, então eu queria de novo agradecer a Sandra. Eu vou passar a palavra para ela. Quem tiver alguma dúvida pode fazer pergunta pelo chat, né? Pode fazer ao longo da apresentação, né, Sandra? Ou no final, como você prefere. Não, pode fazer ao longo e a gente vai conversando. Isso, beleza. Bom, e aí eu peço, né, reforço aquele bate-papo que a gente faz sempre nas webconferências, mantenha os microfones desligados para não ter ruído. E aí, se quiser fazer a pergunta ou fazer a intervenção, né, com o microfone, só avisa antes no bate-papo para a gente se organizar aqui. Eu vou desligar a minha câmera para ficar um pouco mais estável, Sandra, e aí qualquer coisa na hora de falar eu ligo aqui para a gente bater mais um papo, tá bom? Tá, joia. Eu estou aqui com a tela de compartilhamento aberta e aí eu não consigo mais ver o chat. Tá, Aí, beleza. Aí qualquer coisa eu faço intervenção aqui também. beleza. Ou então também a pessoa pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Perfeito. Então sintam-se à vontade, tá? Pessoal que está participando. Só um aviso antes da gente passar a palavra de fato para a Sandra. Para aqueles que não são da MEP, a gente encaminha o certificado ao final da jornada, tá bom? Então a gente vai ter todas as outras atividades, e aí no final, né, quando a gente encerrar o ciclo da jornada, a gente encaminha a certificação, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo naquele e-mail que mandou o link da reunião para vocês, beleza? Obrigado, Sandra, mais uma vez. Tá com a palavra. Boa noite a todos, mais uma vez. É muito bom estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre algo que é tão caro para mim e para o nosso grupo de pesquisa, que são temas sobre a geometria, sobre as organizações e as questões conceituais de geometria, né? E hoje, em especial, de grandezas geométricas. Só para poder situar as pessoas, o Lauro já pontuou que eu sou professora de matemática do IFES Vitória desde 2010, está fazendo 10 anos, faz agora, dia 20 de agosto, que eu estou no IFES. E dentro desses 10 anos, a gente já fez muita coisa, muitas pesquisas, e de 2016, 2017 para cá, a gente mudou o nosso referencial teórico para a teoria histórico-cultural, e a partir dessa mudança, a gente
começou a fazer novos estudos. Então, muitas das coisas que a gente já estudou, a gente está reestudando, que é uma coisa normal, né? A gente está sempre aprendendo, e isso tem contribuído bastante para o nosso entendimento, então, dessas questões, principalmente dessas questões conceituais. Então, fique à vontade para poder estarem perguntando, podem abrir o microfone, falar, e aí a gente vai estar conversando um pouquinho. E aí, como a gente está falando de grandezas geométricas, de medidas, eu já trago aqui só uma tirinha da Mafalda, que eu gosto muito, que ela só pergunta, deve ser conhecida da maioria, pelo menos, ela pega uma fita, olha, mede a cabeça e depois pergunta, né? Será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? E aí a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre essa questão de medir, de organizar esse processo, né? E aí a minha intenção não é colocar nada na cabeça de ninguém. A minha intenção, na verdade, é provocar reflexões, provocar. Quem me conhece sabe que esse é o meu estilo de estar conversando, de estar trabalhando, e principalmente, talvez, deixar mais dúvidas do que certezas, né? Que eu acho que é isso que vai nos mover para poder buscar novos estudos. E aí, a partir de que, então, que eu falo, né? Principalmente desses dois estudos mais recentes, que é o da Fabi, que defendeu agora, recentemente, que fala sobre grandezas e medidas com professores da educação infantil, e aqui eu trago a capa dos produtos educacionais, todos dois pelo Educimate. A Fabi, ela trabalhou numa formação continuada de professores, porém, a discussão teórica dela está muito boa e dá para poder todos nós nos aprofundarmos um pouquinho mais nessa temática de grandezas e medidas. Então, apesar da discussão ser voltada para o ensino médio, a discussão teórica que ela conseguiu trazer na dissertação, aqui é a capa do produto, mas na dissertação ela é muito pertinente para qualquer pessoa que queira estudar essa proposta de grandezas e medidas. E o trabalho também da Glaziella, da Glaze, que é grandeza geométrica e elaboração de plantas baixas residenciais, que foi um trabalho desenvolvido numa escola de ensino fundamental 2 da Prefeitura de Vitória, que foi o desenvolvimento de algumas plantas baixas e que, para isso, a gente fez todo um estudo das grandezas geométricas. Então, ela também traz essa discussão do que é uma grandeza geométrica, de como ela se organiza, traz alguns autores, e a partir desses dois estudos mais recentes, que tem tudo a ver com a nossa temática, e de outros estudos que nós fizemos, que eu vou estar me falando agora. Então, é só para situar vocês de quais estudos que nos trouxe até aqui. E aí, a partir do momento que nós começamos uma discussão da geometria e de todo o nosso referencial teórico a partir da teoria histórico-cultural, foi um baque para mim, em especial, que já venho estudando geometria há muito tempo, mas que agora eu precisava ter um outro olhar. E esse outro olhar, muitas vezes, me tirou o chão, porque a geometria é um dos conhecimentos mais antigos. E aí, quando a gente fala na teoria histórico-cultural, a gente precisa pensar nas necessidades humanas. E aí, compreender isso, a gente não tem muito recurso, nem muito livros históricos que já foram escritos sobre esse processo, né? E aí é entender que, por exemplo, quando a gente fala de história da geometria, a gente lembra muito a questão de Euclides. Só que, quando Euclides sistematiza a geometria numa geometria axiomática, de todo um construto, isso já foi resultado de muita coisa que já tinha sido desenvolvida pela humanidade. Então, a gente precisa aí voltar, entender um pouco antes, e é onde a gente não tem muitos recursos para entender isso. Inclusive, a gente está tendo
que ler alguns livros de história da humanidade para tentar nos aproximarmos de um pouco mais desse processo histórico que não é apontado nos livros de história da matemática. E aí entender essa geometria a partir das necessidades humanas é entender esse percurso que o homem, a humanidade, vivenciou. Do homem coletor, que se usava da natureza para poder buscar os seus alimentos, se abrigar, para a passagem para um homem construtor, que aí ele precisava agir sobre a natureza para usar aquilo que ele tem em prol da sua necessidade de se proteger, e aí entender que todas essas produções humanas, elas são extensões corpóreas, elas vão ajudar a nossa fragilidade enquanto humano. Então, quando eu construo, eu estou criando uma proteção para ampliar a minha pele, da chuva, do frio. Então, é uma extensão corpórea. E, a partir daí, quando o homem, então, começa a se fixar num local, ele começa a produzir o seu alimento, começa a virar, a tomar conta de gados, e aí ele começa toda uma outra lógica de produção. E nos três, a gente vai ter, então, essa ligação entre a localização, o espaço, a questão das medidas e a questão das formas. Então, apesar de hoje a gente ver tudo muito separadinho, muito em caixinhas, entender esse processo nos ajuda, inclusive, a entrar em outras áreas, como as áreas das tecnologias, como as áreas das diferentes educações profissionais. Então, eu preciso entender esse movimento. E isso é tão difícil para a gente, porque a gente está acostumado com as caixinhas, entender essas proposições, esses conceitos em caixinhas. Então, a gente tem que fazer esse resgate histórico, mudando essa lógica. E aí, a gente chega, então, nas grandezas em medidas. E aí, quando a gente fala em grandezas em medidas, normalmente, se a gente pergunta assim, o que é grandeza? Que eu já coloquei até as definições que a gente tem usado, né? Mas as pessoas não costumam entender o que é grandeza. Elas costumam ficar nessa dúvida. O que é grandeza? O que é medida? Medida as pessoas sabem, porque o que nos ensinaram? Nos ensinaram a medir. Agora, a entender o que é aquilo que eu estou medindo, entender como que é aquilo, isso já é uma coisa que não é tão presente. Então, assim, a primeira coisa é entender esse aspecto, que é uma grandeza. E aí a gente tem as definições, a definição de Moura, que fala que grandeza, então, ela pode ser definida como uma qualidade de um objeto ou fenômeno que pode ser quantificada. Então, é uma qualidade do objeto. Quando eu olho para um objeto, eu posso ter diferentes qualidades, e aí eu tenho que escolher uma qualidade dessa para eu poder pensar em quantificar, ou um fenômeno, pensando numa maneira mais ampla, pensando no tempo, por exemplo, eu consigo pensar em grandezas relacionadas ao tempo, e ele não é um objeto, é um fenômeno. E aí, o medir, que é o que nós costumamos fazer normalmente, ele é uma coisa que eu preciso comparar duas grandezas, mas eu não posso comparar grandezas diferentes. Eu não posso perguntar o que é maior, a altura da porta ou o peso do sofá. Não tem sentido eu fazer isso. Então, eu preciso entender que para eu medir, quando eu estou fazendo essa medida, eu tenho duas grandezas de mesma espécie. E aí me faz lembrar as crianças lá do curso da Fabia, uma professora relatando que ela foi fazer uma massinha e aí ela jogou um tanto de trigo em cima da mesa e falou assim, agora a gente tem que medir. Aí uma das crianças falou assim, tia, então pega a régua. Então medir trigo com régua
Aí ela foi levantou essas questões, se era possível, se não era. É lógico que com alunos de ensino médio ou de ensino superior, a gente não tem essas questões, mas será que eles percebem que quando eles pegam uma régua e eles estão fazendo uma medição, por exemplo, de um comprimento, de uma largura, eles estão comparando grandezas de mesma espécie? Não sei, eu não tenho essa certeza. Eu sempre fico em dúvida. Então, eu sempre tenho que comparar, segundo Caraça, duas grandezas de mesma espécie, para eu poder conseguir medir. E aí medir também, Lima e Bellman, Paulo Figueiredo Lima e Bellman, esqueci o nome dela, eles são dois autores que já têm estudado grandezas e medidas. A Paula? É a Paula Bellman. Eu ia falar Ana Paula, mas eu falei, não é Ana Paula, é Paula só. Então, medir, segundo eles, medir uma grandeza é atribuir um número a essa grandeza. Então, quando eu vou efetuar uma medida, eu preciso atribuir um número. Então, a gente já vê que a grandeza, ela também está relacionada a número. A medição, então, de uma grandeza, ela pode ser realizada em um objeto, em um fenômeno, ou ser efetuada em representações gráficas do objeto. Nem sempre eu preciso ter um objeto para eu fazer uma medida. E aí eu lembro do exemplo quando, por exemplo, eu meço alguma coisa com barbante, a altura de diferentes crianças com barbante. Eu não preciso ter as crianças para fazer uma comparação ou para medir realmente aqueles barbantes. Esse objeto é uma representação dessa grandeza, altura da criança. Então, relacionar isso, porque a gente faz isso, mas a gente não percebe. E aí, o Bishop, que é um autor que ele vai trabalhar com essa questão das diferentes culturas, da importância da gente pensar não a matemática, mas diferentes matemáticas, ele vem trazendo no livro Enculturação Matemática, na educação matemática desde uma perspectiva cultural, ele vem mostrando, ele fez um estudo diferente do estudo normalmente que faz. Ele foi analisar nas culturas, ao invés de ele pegar as áreas de geometria, álgebra, aritmética, ele foi tentar tirar isso e pensar no que as diferentes culturas tinham de relações, o que eles mostravam que todas as culturas faziam. E aí ele traz a ideia do contar, do localizar, do medir, do desenhar e do explicar. E aí ele fala, então, que o medir é a terceira atividade universal e importante para o desenvolvimento das ideias matemáticas. Então, todas as culturas, elas, de alguma forma, vão trabalhar a medida. E aí eles vão se ocupar de comparar, de ordenar, de quantificar qualidades que têm valor e importância. Se não tem valor e importância, aquela qualidade não vai... Por exemplo, quando a gente compra um notebook. O que eu vou olhar do notebook? Depende daquilo que eu quero olhar. Eu quero olhar o peso, é para eu carregar? Eu quero olhar a velocidade dele? Eu quero olhar as minhas medidas dele? Então, assim, e aquilo que não tem valor de importância naquele momento, eu não vou olhar. Então, nem todas as culturas valorizam as mesmas coisas quando a gente fala em medida. E isso vai depender, então, do ambiente e das necessidades daquela cultura. E aí, esse ambiente, ele também vai fornecer quais qualidades vão ser medidas e quais unidades. Só que uma coisa que ele percebeu é que o corpo humano, ele possivelmente foi o primeiro dispositivo usado para medições em todas as culturas. Então, todas as culturas, de alguma forma, pontuavam que se usavam do corpo humano para realizar algum tipo de medida. E aí, essas medidas, elas vão surgir quando eu quero fazer uma comparação, como eu estava falando, né?
Então, as unidades de medição, elas vão depender de uma linguagem. Eu preciso, quando eu tenho uma vida em sociedade, que as culturas começaram a desenvolver quando o homem vira produtor, ele começa a viver em sociedade. Quando ele começa a viver em sociedade, ele precisa ser capaz de expressar algumas qualidades de uma maneira comparativa e ordenada. E aí, a partir disso, ele começa com algumas ideias, então, de medição de mais que e menos que. Então, a medida pode ser um quantificador comparativo. Eu não preciso, nem sempre eu preciso atribuir um número. Eu posso, em alguns momentos, só tentar perceber o que é mais pesado, o que é mais largo, o que é mais lento, sem necessariamente atribuir um valor àquilo. E aí, quando essa necessidade humana, social, começa a ficar mais forte, isso vai gerar, de uma certa forma, uma necessidade maior de uma relação sistemática e mais precisa em relação à medição. Então, a gente percebe que é exatamente pela necessidade humana que hoje nós temos os diferentes tipos de medida, as diferentes grandezas atribuídas a cada objeto e fenômeno, como a gente tem visto. O Bishop também, ele vai falar, então, desse aspecto social, e aí ele fala dessa relação dos números e da medição, que em algumas culturas, essa linguagem que eu falo não precisa ser uma linguagem verbal, pode ser uma linguagem representativa, pode ser uma linguagem de aspectos numéricos, e como isso vem relacionando e influenciando. E aí a gente vê, inclusive, por exemplo, quando se trata de medidas de trocas, a gente tem que sempre teve gente querendo burlar essa questão das trocas, de pesos, de quando sacas, enfim. É exatamente o aspecto social influenciando essas questões. E aí a Vanessa Moretti e a Dias, elas vão trazer para a gente, então, que quando a gente vai realizar uma medição, a gente precisa, então, pensar em 3 coisas. O porquê, o que e o como, 4, na verdade, e o saber fazer. O porquê, medir, vai pensar na necessidade humana da criação daquele conceito de medida. Por que eu quero medir isso? Será que sempre precisou fazer o cálculo de área? A quem importou fazer o cálculo de área? O que medir? Então, eu vou para além da contagem. Eu não quero mais saber quantos, eu quero saber o que eu vou medir. Como medir, aí ele vai estar relacionado aos procedimentos. O que eu vou fazer, então, para realizar essa comparação, essa medição? E o saber fazer envolve o desenvolvimento dos instrumentos. Então, a partir do momento que esses instrumentos de medida eles vão se aperfeiçoando, a gente vai tendo novas medidas. E é exatamente a exigência do aspecto social que me leva a ter novos instrumentos. Gente, se vocês quiserem perguntar, podem ficar à vontade, tá? É muito ruim ficar falando sozinho. E aí, quando isso está relacionado à geometria, a Ana Regina Lanner de Moura, ela vem indicar, então, que essas relações da geometria com as medidas, e da geometria em geral, ela começa com as observações, depois com comparações, que já é um pouco da relação com a medida, depois a questão de noções de distância, de necessidade de delimitar a terra, de construção de muros, de moradias, e todos esses problemas, então, surgiu da atividade prática da necessidade de controlar essas variações. E como
eu vou delimitar o meu espaço físico para eu morar e produzir nele. Então, de novo, reforçando a ideia da intervenção social, do aspecto social, em função tanto do desenvolvimento da geometria como do desenvolvimento das medidas. E aí o Bishop traz uma observação interessante que ele fala, então, que aquele valor que a gente atribui, matematicamente falando, nem sempre é o valor atribuído no aspecto social, apesar do aspecto social ter sido o propulsor do desenvolvimento. E aí ele fala que ele pergunta a um habitante de Papua Nova Guiné, ele fala o seguinte: se esses dois retângulos são pomares, qual deles você prefere? E aí tem no livro tem dois retângulos bem diferentes, estilo que eu coloquei aí. E aí a resposta do habitante é: depende de muitas coisas. O solo, a sombra, a drenagem. Então, para nós, matematicamente falando, a gente só quer calcular a área. E para a gente, lógico que seria melhor o retângulo maior. Mas para a população, para quem está vivenciando isso, se o retângulo maior não tiver um solo bom para a produção, não adianta nada. Então, ele vai preferir o retângulo menor. E aí o Hogben, ele também começa a fazer algumas colocações. O Hogben, ele é desse livro aqui, Maravilhas da Matemática, e ele fala em algum momento do livro, ele fala bem assim: a quem interessa a área? A quem interessa o perímetro? Só vai ter diferença isso quando eu quiser construir uma cerca. Só vai ter diferença quando eu quiser plantar alguma coisa. Então, a matemática, ela deixa isso tudo muito seco. Calcule a área D. E sem essa interferência das outras qualidades, como a questão do solo, da sombra, da drenagem, que a gente ouviu dessa resposta aqui. Então, o que menos interessa, às vezes, é o cálculo, o valor da medida, né? E, às vezes, muitas vezes, nós trazemos só problemas em que só a matemática pura é possível. E aí, quando eu tenho a questão da medida, do medir, eu preciso, basicamente, comparar coisas de acordo com aquela qualidade escolhida. E o Bishop vai falar, então, que esse movimento de comparar, ele muda de um par, comparando um segmento com outro, para muitas unidades. E daí, para organizar, então, um sistema padronizado de unidades. Então, essa noção de qualidade como uma quantidade contínua, ela vem ao contrário das quantidades discretas que eram da contagem. Então, quando o homem começa a medir, a humanidade começa a medir, ele começa a entender também uma quantidade diferente daquela quantidade da contagem, que aqui é uma quantidade contínua. A questão do discreto e do contínuo é tranquilo? Todo mundo? A mim, sim. Se alguém depois quiser tirar alguma dúvida. E aí as grandezas geométricas, então, elas estão a partir do... Ô, Sandra, desculpa. É só porque a Kátia perguntou aqui no chat se você conhece algum trabalho sobre o termo cubar ou cubagem. Eu vi isso, eu acho que foi aqui no... Acho que é o corte da madeira, né? Exatamente. Eu vi isso em um desses livros, eu não lembro se foi no do Bishop ou nesse do Hogben, que ele fala em organização do espaço. Exatamente esse método de cubagem de você encaixar, mas eu não lembro direitinho, não. Posso ver, Kátia, mas eu não lembro, assim, de um trabalho. Ele comenta só. Não lembro de um trabalho, não. E muitas coisas, muitas vezes a gente não encontra trabalhos com
com algumas discussões desse tipo de grandezas geométricas. É só mesmo uma coisa muito de área e perímetro, mas já trabalhando com a questão da fórmula, não desse processo, e aí o volume também. Mas se eu ver alguma coisa, eu falo com você, Kátia. E aí as grandezas geométricas, então, elas se constituem a partir desses três elementos: objetos geométricos, as grandezas em si, aquilo que eu vou escolher do objeto geométrico, a qualidade que eu vou escolher do objeto geométrico, e a questão da medida dessa grandeza que eu escolhi. E aí a questão da grandeza e da medida da grandeza, eu entro com a ideia de comparação e de instrumentos. E essa ideia de comparação, ela, como eu já falei, não precisa ter um número. E aí eu uso os instrumentos quando eu já quero realmente atribuir um número a essa medida. Eu quero realmente chegar nessa ideia do número. E aí eu posso escolher diferentes instrumentos. E aí, para fazer esse estudo, nessa perspectiva, nós estudamos o movimento histórico dialético. O que é esse movimento histórico dialético? É um movimento dialético entre o lógico e o histórico através desse processo. O lógico, ele é o fruto do pensamento, e como o pensamento reproduz esse processo histórico, a sua objetividade, complexidade, contrariedade. Ele reflete, então, esse percurso histórico dos objetos de uma forma teórica. E aí ele vai reproduzir, então, a essência daquele objeto nesse sistema de abstrações que chega até a gente. O processo histórico, ele vai refletir o processo de mudança desse objeto ao longo do tempo. Por exemplo, a questão da área. Ela sempre foi do jeito que a gente tem hoje? Como que foi esse processo de mudança das medidas antropométricas para depois das medidas de um sistema único, padronizado? E as etapas, então, desse surgimento e o desenvolvimento desse processo, e ela vai depender, então, da lógica para interpretar essa história. E aí a gente vê que ela é fruto do pensamento e vai refletir todo esse processo histórico. Só para ter uma noção, quando eu tenho só um processo histórico normal, eu tenho esse primeiro esquema, que foi apresentado até por um grupo nosso nessa discussão na discussão do texto do Copney, que o lógico influencia nesse processo histórico. Quando eu tenho um movimento lógico histórico, o lógico influencia no histórico, mas o histórico reflete o lógico. E aí eu tenho um movimento, então, do desenvolvimento teórico. E aí, tendo esse movimento do desenvolvimento teórico, ele vai para aquela ideia para além do empirismo. Eu preciso organizar esse desenvolvimento teórico, que ele é social, para eu trabalhar o movimento do pensamento no campo individual do sujeito. A Fabi, ela conseguiu fazer um esquema bem legal desse movimento lógico histórico em relação às grandezas e medidas, a partir das necessidades humanas essenciais, a de sobrevivência e a do desenvolvimento a partir do convívio social. Isso gerou novas atividades humanas, de agricultura, criação dos animais, moradia, produção, comércio. Na parte de agricultura, criação de animais, principalmente, teve a necessidade de controle, a partir dessas novas atividades, da periodicidade. Por outro lado, a questão de organizar moradias, produções e comércio teve uma outra necessidade de controle, que é a de quantidades. E aí é o controle de quantidades de forma discreta e de forma contínua. E aí todos eles geraram diferentes grandezas. Na questão da periodicidade, a questão do tempo,
E aí, a princípio, com medidas não padronizadas, como a sombra, os ciclos da Lua, os calendários lunares, o relógio de Sol. E no lado das quantidades, a gente tem a questão do comprimento, da massa, do volume, da questão da moeda. Não está aqui, mas a questão do ângulo, que também é uma grandeza. E aí, também as unidades não padronizadas, principalmente as antropométricas, e depois as padronizadas, que vai trabalhar a partir dessas relações sociais. Então, não? Então, é um resumo, lógico que tem várias outras, mas, assim, são algumas só para a gente entender um pouquinho desse movimento, do processo de entender o movimento lógico-histórico a partir desse processo humano. Sandra, deixa eu fazer uma pergunta nessa parte, por favor. Você está falando a questão, né, você traz aí o esquema da Fabi, sobre as medidas não padronizadas, as medidas padronizadas, e eu junto isso à questão das terminologias, né, que às vezes tem, no campo da educação profissional, por exemplo, a gente discutiu na semana passada lá na reunião do grupo, que alguns cursos técnicos, né, por exemplo, quando vai fazer disciplina de topografia, eles acabam falando da questão de área ou das questões das grandezas geométricas, usando terminologias que não são os termos cunhados na disciplina de matemática, né? E aí, quando a gente, né, estou falando do meu lugar de fala, né, que é da educação profissional que dá aula no ensino médio integrado, né? Como é que a gente pode, na sua opinião, não sei se você vai falar sobre isso depois, mas se for, também você pode adiar a resposta. Mas como é que a gente, em sala de aula, lida com essas situações em que a gente tem um sistema padronizado, que geralmente é o que figura em maior quantidade no livro didático, né? Mas a gente tem outras disciplinas do currículo que dão mais ênfase às não padronizadas, porque eventualmente a gente fala das não padronizadas na aula, mas acaba sendo a título de curiosidade, né? A gente nunca evidencia muito esse movimento lógico histórico. Mas quando a gente tem, no caso da educação profissional, isso fica ainda mais forte. Como é que você observa isso e como é que a gente pode, na sua opinião, lidar com situações como essa? Eu acho que a gente precisa primeiro entender, e aí até com a ajuda dos alunos, entender essas relações, porque muitas vezes na educação profissional, a gente não dialoga muito com essas áreas, né? E mostrar até para o aluno quais as relações que ele pode fazer entre essas medidas padronizadas e as medidas não padronizadas. E até, e até como eu organizo esse processo e, e como eu faço essa relação. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue, até por desconhecer. E outras vezes os alunos também não conseguem fazer relação, acham que lá na disciplina técnica é uma coisa e na disciplina de matemática é outra. Eu acho que a gente precisa, assim, tentar juntar um pouco isso, até pelos alunos, e entender, por exemplo, se eu estou numa área agrária, que ao invés de calcular a área de um jeito, vai calcular a área pela quantidade de pés de café que pode plantar, de uma outra forma. Então, depois eu vou mostrar um exemplo de uma educação profissional de ensino médio, que ele vai trazer um pouquinho essas relações, mas assim, eu acho que é entendendo e tentando trabalhar junto, Laura. Eu acho que o caminho é esse, até mesmo levando o aluno a trazer isso para a gente. Porque muitas vezes no dia a dia ele vai usar a não padronizada. Exatamente, essa é a questão, né? Porque às vezes a gente tenta fazer a cultura a matemática tenta sobrepor, né, o conhecimento mais formal sobre o conhecimento social, vamos dizer assim, e em alguns contextos o uso é realmente do outro, né? Eles não querem saber a L raiz de 3, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Porque eles fazem por aproximação, né? E aí Mas obrigado.
a medida, né? A quem a medida interessa e o que me interessa dessa medida. Eu acho que compreender esse processo vai ajudar, inclusive, nos cursos de formação nessas áreas, né? E esse processo de compreensão dos conceitos, a partir do movimento lógico histórico, ele perpassa pelos nexos conceituais. E aí, o que são esses nexos conceituais? Que aí tem a ver com a questão da discussão conceitual que a gente falava no início. Souza, ela vai nos falar que o elo, então, entre as formas de pensar esse conceito é o que a gente vai, nas diferentes linguagens, é o que a gente vai chamar de nexos conceituais. E eles vão trazer a lógica, a história, as abstrações, a formalização, então, desse pensar nesse conceito, e que vai atribuir parte desse conhecimento humano. E aí esses autores dividem, a partir do Coping, dividem os nexos conceituais em dois tipos, os internos e os externos. Normalmente, numa educação tradicional, só se trabalha os nexos externos, que são aqueles que se limitam aos elementos perceptíveis que envolvem a representação e a linguagem formal. Por exemplo, quando você pergunta assim, qual a área de um retângulo? Base vezes altura. Mas o que é área? Não sei. Por que eu tenho que colocar metro quadrado, centímetro quadrado, quando eu estou trabalhando com a área? Porque tem. Então, se vai se limitar a essas ideias do geral. Enquanto os nexos internos, eles vão trazer essa constituição histórica, as mudanças, essas relações com os conceitos práticos e os conceitos teóricos, os conceitos formais. Vai trazer a questão desses conceitos sociais, políticos, econômicos e como que se deu a constituição e o surgimento desse conceito. E eu vou trazer para vocês, para exemplificar, no próximo slide, os nexos conceituais de grandezas e medidas. E aí, quando eu falo, então, de nexos conceituais, eu não posso trabalhar só os externos, porque os externos o aluno vai aprender? Vai, ele vai abstrair? Vai, mas ele vai ser uma coisa superficial. Então, a Souza também vai falar que ensinar e organizar o ensino a partir desses nexos externos, eles vão dar só resultados parciais ao aluno. E aí vai ter uma falta de subjetividade, vai ter uma formação de um pensamento mais empírico ao invés do pensamento teórico. E aí ela vai mostrar que é uma aprendizagem limitada. Então, por isso que a gente precisa pensar em algo mais amplo. Então, fazer essas relações, trazer esse movimento. E a Fabi conseguiu fazer, em relação à medida, uma exemplificação desses nexos internos e externos. E aí, dentro dos nexos dos externos, vamos primeiro, que é o que mais aparece, né? Vamos primeiro por eles, que a gente sempre vai lembrar. Estão as representações e a linguagem formal, que é exatamente o ato de medir. Você pega e ensina o menino a medir com a régua. Na régua, você tem que começar do zero e tem que ver que número que vai dar. E aí mede essas coisas aí. Só. Ele vai fazer? Vai. Ele vai entender que ele está fazendo uma comparação? Vai. Mas será que ele vai entender a questão da quantidade e qualidade? Da questão do que grandeza que ele está fazendo quando ele mede isso? Que ele precisou de uma unidade, que quando ele pega uma régua, aquela numeração da régua, aquela graduação, cada unidade daquela representa alguma coisa, o que ele está medindo? É de um conjunto discreto ou um conjunto contínuo? Essas coisas elas não ficam evidentes quando eu ensino alguém a medir, com uma régua, por exemplo. Elas ficam omissas. Então, eu acho que o nosso papel enquanto pesquisadores, enquanto professores, é ir além desses nexos externos, de trabalhar só essas questões
diretas de representações em linguagem formais. E aí, aquela questão acho que tem muito a ver com o que você trouxe, da necessidade de ter as medidas padronizadas ou não. Eu acho que perpassa pela necessidade desse controle de medidas. A quem você pergunta sobre a precisão dessa medida? Ver se essa situação que a pessoa está envolvida, ela precisa só de uma estimativa ou ela tem necessidade de uma medição mais precisa? E eu acho que talvez uma boa tarefa seja envolver situações em que só aquela estimativa que ele faz na prática é suficiente e envolver uma situação que aquela situação é insuficiente. E eu tenho a necessidade de uma medição mais precisa. Então, isso aqui talvez até dê uma ideia de desenvolver atividades desses dois tipos. E aí a Paula Bellamy e o Paulo Lima, eles vão falar então que a medição da grandeza é um processo complexo, que envolve escolha de uma unidade, o emprego de procedimentos apropriados e apoiados, muitas vezes, em instrumentos. Então, eu preciso entender se a estimativa basta ou se eu preciso de uma medição mais precisa. E aí Caraça, tanto Caraça como Lanner de Moura, exatamente baseado em Caraça, falam das 3 fases sobre o medir. A escolha da unidade, para eu fazer uma medição de uma qualidade que eu tenha escolhido de um objeto ou fenômeno, eu preciso escolher uma unidade de uma grandeza de mesma espécie, comparar essa unidade, quantos dessa unidade cabem dentro do outro, e depois realizar uma expressão numérica a partir desse resultado de comparação. Lembrando que eu posso comparar sem ter a necessidade de botar um número. E aí a ideia por exemplo, do comprimento, eu vou chegar muitas vezes, a relação da medida, ela também chegou a outros conhecimentos, como os de frações e de números decimais. Na verdade, levou à necessidade da humanidade pensar nesses outros instrumentos, desses outros conceitos, né? E aí, eu trouxe lá da BNCC, já que ela tem apontado aí um caminho, apesar de todas as críticas, eu fui lá ver o que ela falava de medida, né? E aí uma das ideias foi de empregar diferentes métodos para a obtenção de medida diária de uma superfície, com reconfigurações, aproximações por cortes, deduzir expressões para o cálculo. Será que a gente trabalha essa questão de dedução de expressões para o cálculo e para aplicá-las em situações reais, como remanejamento e distribuição de plantações, com ou sem apoio de tecnologias digitais? E aí eu me pergunto, será que os alunos que chegam ao ensino médio, eles sabem, por exemplo, obter a área de uma superfície? Sabe como que trabalha isso? Sabe o que é área, o que é perímetro, o que é comprimento? Porque muitas vezes a gente pega alunos de ensino médio que só decoraram fórmulas, só trabalharam aqueles nexos conceituais externos. E como fazer, então, para ele compreender toda essa questão da reconfiguração, da aproximação por cortes, de todo esse outro lado, né? E aí eu lembrei de uma tarefa da dissertação da Glaser, que ela discutiu a questão do comprimento. Então, comprimento enquanto grandeza, né? A primeira pergunta, ela só perguntou quem era maior, professor ou a porta. E eu não preciso de número para responder isso. Exceto se tiver algum professor, jogador de basquete, que tenha mais do que 2,10, normalmente, a professora sempre vai ser menor do que a porta. E aí, uma outra questão que ela fez foi bem legal. E quando eu pego cilindros, o que é maior? Se é a altura do cilindro
ou se é o comprimento da borda de sua base. Aqui, vocês acham que é o quê? Nesse daqui. Dá para ver? Sim. Comprimento ou a borda? Comprimento da borda? Não, a pergunta é a altura em relação ao comprimento da borda. O que é maior? A altura ou o comprimento da borda? Com certeza o comprimento da borda. Comprimento. Esse comprimento da borda, e nesse caso? Eu dou. Altura. A Jéssica disse que é a altura. Vamos medir? Vamos lá, hein? Ok? Não dá nem para chegar. A circunferência engana muito, por isso que eu não falei. Deixa eu fazer o contrário. Vamos medir a circunferência. É quase o dobro, né? Dá para ver? Dá sim. Sei. Bem maior. Então, uma tarefa simples, mas que exatamente mostra o que vocês falaram. Como que isso aqui engana. E se a gente fala em comprimento de circunferência, o que a gente trabalha com o aluno? Comprimento é igual a 2πr. Né? Acabou. Eu ia falar em relação a essa mesma atividade que você falou da medição aí, porque dá para a gente envolver meio que a ideia de volume, por exemplo, né? Pensando até nessa multiplicação da área da base vezes a altura, enfim, são medidas que estão relacionadas. Mas eu fiquei pensando também, quando você falou lá naquela ideia de que mostrar talvez a comparação de duas atividades em que uma você usa estimativa e ela é suficiente para desenvolver a atividade, e uma você precisa realmente definir uma medida padrão. E aí, quando a gente vai desenvolver algumas ideias nesse sentido, eu fiquei pensando nos níveis, né, de que a gente vai desenvolvendo. Por exemplo, no ensino fundamental, lá no Fundamental 1, nos anos iniciais, ou depois no Fundamental 2, no ensino médio e no ensino superior. E que essa perspectiva de olhar para a medida, ela ainda funciona, só que ela muda porque os conceitos e as estratégias matemáticas também vão mudando, os objetos vão mudando. Mas será que ela funcionaria como um padrão para se abordar, por exemplo, a estratégia de grandezas geométricas, nesse caso de área e comprimento, talvez? Eu acho que sim, porque muitas das pessoas que chegam no ensino médio não têm organizado essas ideias. Então, talvez não precise demorar tanto nisso, mas que chegue numa compreensão. Por exemplo, essa tarefa aqui, apesar de eu ter trago a da Glaze, eu fiz no curso de licenciatura, e a maioria errou. Com uma latinha de refrigerante de cerveja, isso é muito legal, porque a diferença é grande. Então, assim, quando você faz essas relações entre estimativa e medida, a quem interessa a medida? Por exemplo, eu tenho, aqui não vai ser, mas assim, se eu tiver dois recipientes, eles têm o mesmo volume ou não têm? Se eu faço essas comparações, a princípio com estimativas, depois, a quem me interessa ele ser desse tamanho e a quem me interessa ele ser deste? O que vai influenciar isso na minha produção? Aí lembra um pouco daquele do Papua lá de Nova Guiné. Que terreno que é melhor? Depende. Eu quero ele para quê? Então, qual é o meu melhor recipiente? Depende. Para que eu vou querer o recipiente? É o que cabe mais? É o que tem é o que eu vou gastar menos na hora de enrolar? É o que cabe dentro de determinado local? Então, eu acho que, principalmente na educação profissional, essas outras relações, elas ficam muito mais aparentes e dá para fazer essa transposição trazendo esses elementos. Então, quando você fala do volume,
eu concordo com você, que dá para poder fazer, apesar de entender que os objetos eles vão mudando, sim, mas eles sempre vão ter uma relação um com o outro, nos diferentes níveis de ensino. Não sei se respondi, Elcio. Você complementei. Não, sim, é só porque fiquei pensando no sentido de que quando a gente vai introduzir sempre algum conceito, a gente sempre tenta retomar o anterior. Só que com medo, às vezes, de recorrer ao risco de sempre reensinar algum processo. E essa repetição, às vezes, cria alguns, não sei se alguns até obstáculos, né, no sentido de voltar a um conceito que não foi adequado anteriormente e retomar isso sempre. E ficar meio chato também, entendeu? Nesse sentido. Ou se isso sempre é importante para ancorar anteriormente o que já foi trabalhado. E aí deixa eu só emendar na pergunta do Elcio, Sandra, porque eu convivo muito com essa situação, né? Porque, por um lado, né, tem aquela necessidade de revisitar os conceitos que foram construídos no ensino fundamental, que no caso de geometria muitos nem foram construídos, né? E o currículo do ensino médio não dá conta de voltar, só que ao mesmo tempo tem a questão do tempo, né? O tempo da escola, o tempo dos alunos e os interesses que, por exemplo, os meus alunos, e eu vou dizer assim, no caso integrado, né? Eles não querem nem pensar nessa questão lógica. Para eles é mais relevante saber a fórmula, né? Porque é o que vai ajudar eles a passar no vestibular, né? Então é muito complicado, né? Além dessa questão de ser atrativo, né? Que o Elcio coloca, eu acho que tem esses outros jogos de interesse aí por trás também nessa trama. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com aluno para ele descobrir a fórmula e não precisar de uma fórmula, seja em geometria, seja em outras coisas. Às vezes, no início, eles acham que é melhor só decorar a fórmula, mas se ele entende, ele não vai precisar decorar. Ele já vai compreender o processo e vai conseguir fazer as transposições muito mais fácil do que decorando uma fórmula que, se ele errar, esquecer algum passo, algum caminho, já era. Ao passo que, se ele entender o processo, ele vai ter aquilo para sempre. Então, mas é difícil mesmo, principalmente quando os alunos têm outros interesses. É bem complicado. Concordo com vocês. A Kátia fez uma pergunta aqui no chat, eu vou ler ela, tá? Você acha possível que um aluno do ensino médio possa compreender o conceito de área e ou de perímetro sem conhecer as ideias relacionadas às unidades de medida? A ideia geral, sim. A ideia do que é recobrimento de uma superfície, a ideia do que é o contorno, isso ele pode compreender a ideia. Agora, no dia a dia, ele vai precisar de mais do que só compreender a ideia. E aí na nossa teoria, é criar essas necessidades no aluno. Então, como fazer uma tarefa que ele tenha necessidade de ir além do só entender que a área é só o recobrimento do espaço? Como fazer ele chegar numa situação que ele precise de uma medida padronizada? Então, pensar, é difícil, não é fácil, mas é pensar em tarefas em que isso seja necessário. Aqui nessa tarefa foi da Fabi. Fabi, você quer comentar sobre essa tarefa ou quer que eu comente? Fabi? Não sei se a Fabi está sem microfone. Ela não respondeu no chat ainda não. Ela está tentando abrir o microfone. Só enquanto a Fabi tenta abrir o microfone aí, que eu acho que seria legal ela falar. A gente tinha lá no IFES, no laboratório de matemática, tem umas mesas parecidas com essa que eu coloquei aí na imagem. E aí a tarefa meça uma mesa. Só isso. A Fabi conseguiu habilitar? Às vezes ela está em problema com o microfone dela. Enquanto ela não conseguir falar, eu vou falando, tá? Se ela conseguir habilitar... Ela disse que ela não conseguiu. Sandra, acabou de colocar no chat. Então, tá bom. Então, eu continuo. E aí, foi muito engraçado, porque, assim,
apesar da gente não falar o que era para medir na mesa, se eu perguntasse para vocês assim, meça essa mesa, o que imediatamente vem na cabeça da gente? Superfície. A superfície, mas em O área? tampão. Mas em área? É, o tampão. A área do tampão. Todo mundo pensou em área? Normalmente a gente usa a parte de cima da mesa, né? Então, por exemplo, medir altura, poderia pensar em medir altura, mas para mim a altura não teria influência até então, né? A menos que, por exemplo, chegasse um aluno cadeirante na sala de aula e precisasse encaixar naquela mesa. Então, assim, dependendo da necessidade. Como a maioria dos casos a gente usa o tampão da mesa, eu mediria a superfície de cima da mesa, né? Você mediria a área ou mediria a largura e comprimento dela? Comprimento e largura. Para Pois saber é. se cabe num espaço. Então, a gente não. Quando a gente fala de medir o tampão, o que é o tampão? É parte da superfície, certo? Sandra, inclusive foi o que a gente fez, né? Quando comprou a mesa do laboratório, né? Exatamente. Só que aí, por exemplo, mas aí é que eu queria chamar a atenção de vocês, porque a nossa ideia é medir comprimento e largura. E aí elas perceberam que a largura da beirada era diferente da largura central, que não era um retângulo, mas nenhuma pensou em medir a área, mas a gente fala da medida do tampão, a medida da parte de cima da mesa. Mas que medida? Então, ficou bem interessante que todas elas, sem a gente falar qual era a grandeza a ser medida, todas elas mediram largura e comprimento ou só o comprimento. Aí a gente também não... Oi. Alguém quer falar? Oi. A Fabi Tá conseguiu. Vai, Fabi. Oi. Oi, Oi. estamos te ouvindo. Oi. Oi, Tá estamos te ouvindo? ouvindo? A gente sim. Só que eu acho que ela não escuta. Ela consegue falar, mas não consegue escutar. É, porque tem alguns fones que desabilitam o áudio quando coloca. E aí, a gente não falou com que instrumentos também não. A gente deixou só um monte de coisa jogada lá para o laboratório intencionalmente, né? Réguas não graduadas, elas pegaram os esquadros, enfim. E aí cada grupo foi fazer a sua medição da mesa. E aí ficou bem interessante que esse bate-papo aqui, e as professoras depois foram explicar. E aí elas falam assim, vamos usar o palmo. Aí uma já fala assim, não dá, porque o palmo vai ser o meu é diferente do seu e não vai dar certo. Então a gente pode usar o caderno, porque o caderno é... Aí eu, então vou usar as folhas sulfite. Aí pegaram, tem que ter uma coisa padrão. Então elas já tinham percebido essa necessidade da unidade. E só que não deu uma quantidade de folha suficiente. E agora? Fazer o quê? E aí foram 8 folhas e um dedo. Aí elas começaram a questionar, mas um dedo? A nossa unidade não é folha? Como que a gente vai falar que é 8 folhas e um dedo? Vai tentar com a caneta também não deu certo. E aí uma teve a ideia de dobrar a folha. E aí chega naquela ideia que eu falei da necessidade da fração. E aí elas conseguiram dobrar, as foram dobrando, mas chegaram em 1/12 da folha que elas estavam usando para representar aquele pedacinho que faltava para a mesa. E aí depois elas quiseram transformar isso, medindo a folha, fazendo as multiplicações para uma unidade padronizada do centímetro. E a gente fez todas essas discussões com elas sobre qual qualidade que a gente ia fazer. Aí quando elas usaram a folha, eu falei assim, mas a folha é o quê? Como que vocês usaram a folha? Eu pensei que elas iam trabalhar a questão da área, mas elas só usaram o maior lado da folha. E aí a gente começou, mas eu poderia medir assim, aí comecei a colocar as folhas para recobrir mesmo o tampão, para pensar na questão da área. Não, a gente não pensou nisso. Então, assim, muitas vezes nós estamos sempre mais ligados com a questão do comprimento. E às vezes a gente deixa um pouco de lado as outras grandezas. E a gente tem
exatamente pelo nosso dia a dia, a gente tem uma ligação maior com a ideia de comprimento. Essa experiência aqui de áreas de figuras planas e entender qual é essa relação da área, é um trabalho da Regina Martins, que foi defendido agora em junho, e ela é professora de uma escola técnica estadual de Minas Gerais. Minas Gerais tem 5 escolas técnicas estaduais, e não institutos federais. E aí ela é professora de uma dessas escolas, e ela fez a dissertação dela envolvendo área e perímetro e uma discussão com alunos de ensino médio. E aí a primeira discussão foi eles analisarem alguns projetos de colegas e entender esse processo. No outro, a escola tem esse espaço em forma de trapézio com uma horta e algumas plantações. E aí eles tinham que propor uma nova reorganização desse espaço para aproveitamento da área útil desse espaço, visto que tinha alguns lugares que eram lugares de pedra. Então, assim, vários projetos abordaram na prática essa questão. Em muitos deles, ela viu que alguns tiveram erros conceituais, que eles sabiam calcular, mas não conseguiam organizar a unidade de medida. Em outros casos, eles não sabiam explicar o porquê que eles tinham reorganizado aquela plantação daquele jeito. Mas em outros grupos, ela já teve um retorno muito positivo. Eles conseguiram explicar a questão da irrigação, das plantas que precisavam ficar mais próximas. Aí a gente vê que não é só a questão da área, que tinha algumas plantas que precisavam ficar mais próximas da onde a água irrigava, outras poderiam ficar mais longe. Então, a gente vê que a questão da área está relacionada com outras coisas quando ela vai para essa educação profissional. E essa tarefa aqui foi uma tarefa da dissertação da Glade, que foi uma tarefa para a gente discutir a questão da unidade de medida. A questão da unidade de medida. E essa questão da unidade de medida e da relação com o número. Por exemplo, quando eu falo que a área é 10 o quê? É 10 o quê? Eu não sei. Eu preciso falar qual unidade de medida eu estou trabalhando. E aí, quando a gente elaborou essa tarefa, ela organizou essas quatro formas, e a gente pegou quadrados de 6x6, de cores diferentes, e fizemos recortes nele de maneira diferente. O primeiro era um quadrado vermelho, 6x6. O segundo era um azulzinho dividido na metade, no nosso caso aqui na horizontal. O amarelinho na metade na diagonal. O marronzinho eram 4 quadrados que juntos formavam o quadrado 6x6, e o verde, eram 4 quadradinhos menores. O que a gente percebeu com isso? Que quando se tratava dos quadriláteros, do quadrado vermelho, do quadradinho verde ou do retângulo azul, foi muito mais fácil para eles conseguir organizar. Quando eles já tiveram que trabalhar com os triângulos, isso foi ficando muito mais difícil, foi ficando muito mais complexo, porque aí eles não tinham eles trabalharam com sobreposição, e só que aí eles já não tinham a referência. Alguns grupos conseguiram, igual aqui embaixo, relacionar que os dois triângulos vermelhos unidos pela diagonal davam um quadrado, os dois triângulos amarelos, unidos pela diagonal davam um quadrado vermelho. Porém, no caso
do marrom, que a disposição era uma outra disposição completamente diferente, isso ficou muito mais difícil. E eles não conseguiram fazer essa relação de que 4 triângulos marrons equivaliam a um quadrado vermelho. E aí a gente viu que também a questão das figuras protótipas, que são sempre trabalhadas. E aí a gente vê aqui, ó, que eles não... Essas relações, essas equivalências, eles conseguiram, mas eles não conseguiam pegar e só fazer uma... Aí sobrava... Eles tentavam encaixar os triângulos marrons do mesmo jeito que o amarelo, pelas diagonais. Só que eles não conseguiam nada com isso, porque eles não conseguiam formar e fechar as figuras. Então, eles tiveram muita dificuldade, só que depois eles conseguiram compreender que quando eles falavam que aquela área tinha 20, era 20 o quê? Eles tinham que mostrar para o outro o que era. Então, a gente conseguiu trabalhar a questão da unidade com a questão do número. Alguém quer falar alguma coisa? Eles podiam fazer a comparação entre cada recorte? Tipo assim, triângulo, você tipo assim, faz uma medição e depois compara com os demais, sem fazer a sobreposição. Chegaram a pensar isso? Sim, alguns grupos sim. Só que os outros grupos não. Alguns grupos, alguns integrantes falavam assim, ué, gente, mas se 2 amarelos, se o vermelho deu 12 unidades, o amarelo vai dar 24, porque 2 amarelos dão um vermelho, então é só multiplicar por 2. Aí a menina falava assim, não aceito. Conta aí também, filho, coloca todos os triângulos amarelinhos. Então, assim, enquanto a gente tinha alunos que já conseguiram fazer isso, Elcio, outros não conseguiram. Outros demoraram muito a entender que eles poderiam fazer essa comparação e só realmente comparar e colocar a tribo do aluno. Você passa, né, do concreto testando para pensar um pouquinho da abstração, né, que parece ser elementar, às vezes quebra muito esse processo de desenvolvimento, por exemplo, de uma fórmula, né? A generalização, o desenvolvimento algébrico, enfim. Então, ela teve que passar por esse processo, depois eu não trouxe para cá para a nossa discussão, mas ela precisou ir por geoplano para poder trabalhar com geoplano, para depois eles chegarem a entender esse processo, e aí eles conseguiram chegar às fórmulas das principais figuras geométricas, planos. Mas foi um processo que para alguns foi muito rápido, mas para outros esse processo de generalização realmente ele foi bem complexo. Então, essa dificuldade em entender, principalmente de formas, e olha que a gente não usou nenhuma forma muito diferente, mas dessa não compreensão das relações entre as formas. E aí, para mostrar, evidenciar aquilo que eles tinham percebido lá, na sequência, ela pegou 3 quadrados de cores diferentes e perguntou, eles têm a mesma área? Aí sobrepôs, viram que tinha a mesma área. Então, quanto que mede? Como que eu posso medir? A região interna é a mesma, mas a medida da área é a mesma. Aí ela fez desenhos de quadradinhos diferentes, tá bem clarinho aí, mas eu acho que dá para ver. No primeiro ela dividiu só em 4 partes, depois em 9, depois em 36. E aí ela mostrou que, apesar da área ser equivalente, eles não têm a mesma medida da área, porque a medida da área vai depender da unidade que eu estou usando. E aí isso é uma coisa que a gente trabalhou, que é nexo interno. Eu entender esse processo e essa relação. Não é só medir. É medir compreendendo a unidade de medida e compreendendo que quando eu falo que esse quadrado vermelho tem 4 unidades de quê? Um quadrado de tal tamanho. O outro tem 9 unidades de um quadrado de tal tamanho. E aí essa relação, ela precisa ficar mais presente. Aí a Bellamy e o Paulo Lima, eles vão falar, então, que distinguir o número
que está associada a uma superfície, quando a gente escolhe qual é a superfície unitária, vai mudar, e se eu mudo a superfície unitária, eu mudo a medida da área. Eu não mudo a área, mas eu mudo a medida da área. Eu mudo o número atribuído àquilo. Isso é outra coisa que eu acho que a gente trabalha pouco quando a gente trabalha a área. Porque normalmente a gente já coloca em centímetros. Ô Sandra, eu fiz uma atividade com os meus alunos, quando eu trabalhei o conceito de área. Você tá me ouvindo? Sim? Tá. Que acontece? Eu peguei umas reportagens sobre o desmatamento da Mata Atlântica, da queimada, enfim, que é uma notícia que está circulando muito na internet, né? E aí a gente pode ver que, dependendo do jornal, a unidade de referência, que é a unidade de medida, nesse caso, varia muito. Por exemplo, é muito comum a gente usar o termo campos de futebol. E aí você sempre está lá na manchete, incêndio na Amazônia, a não sei quantos mil campos de futebol. E aí eu perguntei para os meus alunos, e se a gente usasse como medida o território da Rússia? Ou seja, ia ficar menor que um, né? Então, assim, qual que é o interesse que está por trás de uma notícia quando eu uso determinada unidade de medida, né? Quando eu uso um campo de futebol, tem gente que fala assim, é equivalente a tantos estados do Rio de Janeiro, né? Sendo que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é bem menor que o estado do Amazonas. Então, assim, qual que é o interesse por trás dessas unidades de medida, né? Na hora que a gente veicula uma notícia. E isso muda o número, né? Né? Mas e aí é legal trazer isso, porque ele começa a perceber essas questões, que é a influência, e nas medidas isso é muito presente, né? De utilizar aquilo que vai me dar, chamar a atenção para aquilo que eu quero, se é muito, se é pouco, enfim. Aí vai depender da unidade que eu tomo. Aqui é daquela dissertação da Martins, que eles tinham que analisar, que eu comentei, que eles tinham que analisar as plantações, que um grupo, eles têm uma feira de apresentação, e aí alguns vão mexer com gado, outros vão mexer com plantações, e aí os alunos dela de primeiro ano tinham que fazer uma análise de como esse outro grupo fez a distribuição das plantações e como que eles estabeleceram a área, se eles usaram bem a área, se eles tiveram uma perda de área. E aí esse grupo resolveu fazer uma plantação em forma de mandala. E aí eles responderam para ela que a área plantada era de 48 metros e a perdida de 14 metros e meio. E aí eles não usaram a questão do metro quadrado. E aí eles mostrando essa dificuldade, às vezes eles sabiam calcular a área, mas não sabiam atribuir a unidade correta, de metro quadrado nesse caso. Então é uma... E aí, a partir essa atividade aqui, ela foi uma atividade de levantamento para saber o que ela iria trabalhar depois. E aí, a partir desses indicativos, ela começou a fazer um outro trabalho para que esses alunos conseguissem compreender essas questões que tinham ficado não tão claras para eles assim, né? E aí, quando a gente fala em perímetro, a gente começa a questionar perímetro. Quando lá nas diretrizes, na BNCC, ele fala em representar graficamente a variação de área e de perímetro de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções envolvidas. Às vezes a gente trabalha a função no ensino médio, fala de função quadrática, função linear. Quando a gente vai trabalhar perímetro, a gente chega em algumas fórmulas, mas a gente não relaciona essas coisas. A gente não relaciona que quando eu estou trabalhando uma fórmula de área, eu estou trabalhando com um tipo de função, com uma variação de uma função. Então, talvez para vocês que vão pensar em tarefa, seja interessante também fazer essas relações
de trabalhar funções ao mesmo tempo que está trabalhando a questão do perímetro, a questão da área. E também de chamar a atenção que o perímetro tem a ver com o comprimento. Muitas vezes as pessoas não relacionam, acham que perímetro não tem a ver com comprimento. Acho que perímetro é uma coisa e comprimento é outra. Então, não enxergam essa relação entre os dois. E aí, a Paula e o Paulo, eles vão falar para a gente que a gente tem que trabalhar com área e perímetro, principalmente destacando esses 4 pontos de vista: o ponto de vista topológico, e alguém já até comentou aqui, acho que foi o Lauro, que os conceitos de área e perímetro correspondem a objetos geométricos distintos, e um está relacionado à superfície, o outro relacionado a contorno, um está relacionado a uma extensão, o outro a uma medida linear, um caráter dimensional, que é isso que eu estava falando agora, que o contorno, esses 2 elementos são objetos matemáticos diferentes em relação à dimensão, e essa relação de dimensão, ela precisa ser explicitada até para evitar aqueles erros de falar que a área era de 46 metros. Do ponto de vista computacional, que é chegar nas fórmulas de área e perímetro de figuras usuais. E então, quando a gente falava do nexos internos e externos, e que os nexos externos só dão essa visão mais geral, não é que a gente não tenha que trabalhar os nexos externos, é que a gente não pode ficar só nisso, porque senão a gente vai dar uma formação rasa para os alunos. Mas aquelas fórmulas de área e de perímetro que a gente tem hoje, elas são vamos dizer assim, o que os autores da nossa teoria costumam falar, são o que de melhor a humanidade já produziu e que é o que fica hoje para ser trabalhado com os alunos. Mas de onde saiu aquilo? Por que se formulou essa organização? E do ponto de vista variacional, que vai aceitar essa diferença entre área e perímetro e mostrar que superfícies de mesma área podem ter perímetros distintos e figuras com diferentes perímetros iguais podem ter áreas distintas. E aí o geoplano é um bom caminho para trabalhar isso, né? Porque ali você já consegue fazer uma diferenciação das formas de uma maneira muito rápida, né? Diferente de desenho, que às vezes o desenho é mais demorado. E, enfim, depois a gente mais conversar mais um pouquinho, a gente precisa, então, para trabalhar os conceitos de grandezas e medidas, estudar esse conceito em seu movimento lógico histórico, compreender essas mudanças, compreender esses nexos conceituais internos e externos, elaborar tarefas que vão fazer sentido para os alunos, tanto para refletir como ter necessidade de pensar os conceitos, e talvez, Laura, até criar uma situação, por exemplo, que ele tenha necessidade de saber mais do que a fórmula, que ele tenha necessidade, daquele exemplo que você deu, né? De entender esse processo de uma maneira mais ampla e de evidenciar, então, as diferenças entre esses conceitos principais que vocês colocaram, que pediram para eu estar conversando um pouquinho. Que é de... Ô, Sandra. Oi. É que desculpa interromper, porque a Kátia fez uma pergunta aqui no chat e eu não tinha visto. Ela perguntou assim, o que você, né, quando você dizia da questão do perímetro, né? O que você pode dizer para o aluno ao ser questionado sobre o que é o perímetro de um polígono e ele respondesse, é a soma dos lados. Tá, e aí você pode falar assim, e será que ele tem perímetro só de... O que é soma dos lados? Ou é da medida dos lados? O que eu vou estar trabalhando? O perímetro é o contorno. Aí eu acho que a gente pode ir para além do polígono, né? Que no polígono isso vai funcionar. Mas e uma figura plana que tem um buraco no meio?
o perímetro dela tem que incluir o contorno interno também, não só o externo. Então, a gente tem que criar situações para que ele possa perceber que o perímetro é além de só pensar em somar lados. Acho que são essas questões que a gente tem que levantar. Bem, é isso. Obrigada.